Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, Igreja do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra com os amados irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que fica aqui a partir do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor: multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre e por toda a eternidade. Então, já aqui no capítulo 12 de Daniel, nós vemos o assunto sobre a eternidade das almas, a imortalidade da alma. As nossas almas, elas são imortais. O que acontece? Muita gente não acredita, mas haverá ressurreição dentre os mortos. E aqui nós já vemos esse assunto no livro de Daniel, que o anjo conta para Daniel sobre o final dos tempos. O final dos tempos que breve virá. Nós não sabemos quando que virá, mas esse final dos tempos chegará. E quando chegar a época, disso acontecer, com certeza acontecerá. Aqui o anjo diz multidões e multidões, ou seja, milhares e milhares de pessoas. Não diz o número exato. Não tem como dizer. Porque nem todos creem no Senhor Jesus Cristo. Nem todos creem na palavra que nós pregamos. E aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, estes ressuscitarão. Jesus ele comenta sobre a ressurreição dentre os mortos. Não há como ir contra a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Não há como ir contra os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós, quando cremos no Senhor Jesus, nós obtemos a vida eterna. Não é vida somente interna, como muitos falam de interna, é vida eterna. Existe a eternidade. E aqueles que vivem na prática da justiça, vivem na prática da santidade, do amor ao próximo como a si mesmo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, certamente ressuscitarão para a vida. Aqui em João capítulo 5. Vamos lá em João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os mortos, todos os que repousam nos túmulos, ouvirão a sua voz. Todos os mortos, E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, para o desprezo e vergonha eterna que diz lá em Daniel. E aqueles que tiverem feito a vontade de Deus, o bem, ressuscitarão para a vida eterna. Então, ao longo do Evangelho,
o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensina sobre a imortalidade da alma. A sua alma é imortal. O seu corpo vai perecer, mas a sua alma vai ressuscitar. Deus, ele quer te dar um novo corpo, um corpo transfigurado, um corpo transformado, né? Um corpo de glória, que ressuscitará no último dia. E quando vai ser esse último dia? Eu não sei. Eu não sei quando vai ser esse último dia. A palavra de Deus, ela não nos fala, ela não nos revela quando vai ser esse último dia. Mas esse último dia chegará. E no último dia, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e viveram em amor, em justiça e em santidade, ressuscitarão para a glória de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Em João mesmo, capítulo 11, versículo 25, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 25. Diz assim o Senhor Jesus: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aqui é Jesus falando com Marta. Aqui também é Jesus falando com você. Você crê nisso? Se você crê que Jesus é o Cristo e fizer a vontade de Deus, como Ele ordena, amando o próximo como a si mesmo, andando em amor, em justiça e em santidade, certamente você verá a glória de Deus. Aqui, Jesus ele ressuscitou a Lázaro. Mas no último dia, Jesus ele ressuscitará a todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela não mente, igreja. Deus ele ensina sobre a ressurreição dos mortos. Aqueles que creem ressuscitarão, viverão eternamente, para a honra e a glória de Deus. Aqueles que não creem ficarão mortos, permanecerão mortos, até passarem mais 1000 anos, né? Durante o período do milênio que acontecerá, se iniciará depois do último dia. Aí, quando terminar esses 1000 anos, aqueles que não creram no Senhor Jesus, aqueles que não fizeram a vontade de Deus, ressuscitarão também, mas para a vergonha e para o desprezo eterno. Para qual ressurreição você quer participar? Você quer estar na ressurreição da vida ou na ressurreição da vergonha e do desprezo eterno? A primeira ressurreição é a da vida. Deus ele quer te dar vida. E Deus ele está te ensinando como você obter essa vida. Como você receber essa vida. Essa vida está em Cristo. Está escondida em Deus. E nós só a achamos quando fazemos a vontade de Deus. A vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus ele ensina sobre a vontade dele na palavra dele e sobre a promessa daqueles que fazem a vontade dele de receber as promessas de Deus, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos a partir do versículo 35. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? É uma pergunta. Alguém pode perguntar isso. E aqui está a resposta do apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição dos mortos. E ele em várias cartas fala sobre isso. Não somente 1 Coríntios, mas também Filipenses e outras cartas. Em próprio Atos você encontra o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição dos mortos. Isso não é dúvida para ninguém. Para ninguém ficar com essa dúvida, aqui está a resposta, né? Com que corpo virão? Com que espécie de corpo ressurgirão, né, aqueles que ressuscitam dos mortos? E esses são os que ressuscitam em Cristo. Amém? Vamos ver aqui. Insensato. O apóstolo Paulo ele já chama essa pessoa de insensata, porque é uma pessoa que não crê na palavra de Deus. Então é uma pessoa insensata. O que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Então nós concluímos aqui com a explicação do apóstolo Paulo para aqueles que duvidam da ressurreição dos mortos,
que nós ressuscitaremos com outros corpos, não com este mesmo corpo que você está vendo, que você tem, mas com um corpo de glória, um corpo transformado e incorruptível, para a honra e para a glória de Deus. Se você crer no Senhor Jesus Cristo e fizer a vontade de Deus. Está aqui a resposta para aqueles que não creem na imortalidade da alma. A alma é eterna, mas ela só viverá eternamente se você crer no Senhor Jesus Cristo e fizer a vontade de Deus. Senão, ela morrerá eternamente. E essa morte eterna é uma morte dolorida. É uma morte onde arde o fogo e o enxofre. É a segunda morte, eterna e terrível. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição acontecerão. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, para finalizar. Apocalipse capítulo 20. A partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Mas é só esses 1000 anos? Não. Os 1000 anos é apenas aqui na Terra. Viverão eternamente com Cristo, com Deus e com os demais irmãos que fizeram a vontade de Deus. Mas em outra terra, em outro lugar, não é nesta terra. Assim é a palavra de Deus. Assim nós temos que crer e confiar. Porque Deus, ele é fiel e vai cumprir no tempo determinado tudo o que ele prometeu. A justiça dele será feita. Se você crer, você verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que eu gostaria de compartilhar com os demais irmãos e esclarecer a dúvida que muitos têm sobre a imortalidade da alma. Jesus é a verdade, igreja. Jesus é a verdade, meu amado. Jesus é a verdade, minha amada. E se ele, que é a verdade, disse isso, prometeu isso, certamente pode ter certeza que vai acontecer isso. Não sei quando, mas vai acontecer, para a honra e a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que todos tenham um ótimo dia no nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus.